E no Dia da Consciência Negra, foi celebrado no dia 20 de novembro, a data relembra a morte de Zumbi dos Palmares. Há décadas, no mês de novembro, tem se tornado referência para atividades que afirmam a negritude. Além de ser uma homenagem e reconhecimento da luta de Zumbi dos Palmares e seus companheiros no Quilombo, o Dia da Consciência Negra é fundamental para evidenciar as desigualdades e violências contra a população negra ainda existentes em nossa sociedade. Para além de um momento festivo, a data proporciona reflexão sobre o racismo e as suas implicações na atualidade. O paranaíbense Juliano de Souza Oliveira, popularmente conhecido como Professor Chimbica, conversou conosco e falou sobre a importância da data, além das conquistas históricas e desafios que a população negra ainda tem que enfrentar na sociedade. Mestre do grupo de capoeira Guerreiros da Senzala, Chimbica já foi homenageado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a medalha Manuel dos Reis Machado, Mestre Bimba. Há mais de 20 anos, Juliano Chimbica tem como a capoeira sua filosofia de vida. Bom dia, Alex, bom dia, ouvintes. Mais uma vez quero agradecer aqui à Rádio Cultura pelo convite. É muito importante a gente estar fomentando o 20 de novembro, porque em nossa cidade a gente tem um déficit cultural muito grande. A minha luta se resume em alavancar a cultura afrodescendente aqui no nosso município e também as outras culturas indígenas e as demais culturas que a gente não encontra em Paranaíba. Recentemente a gente teve aquele episódio do shopping que todo mundo ficou sabendo, saiu nas redes sociais, saiu na TV. É lamentável, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto porque é muito revoltante. A gente, em pleno século XXI, a gente está recebendo preconceito de raça, cor, né? É uma coisa lamentável. Então por isso a gente usa esses fatos, violência, porque, Alex, a gente vai analisar, a gente fica sabendo de um fato que saiu na mídia, mas isso acontece diariamente, isso acontece em todos os lugares, só que é acobertado pela comunidade, acobertado pela imprensa, ou às vezes não é acobertado, é passado, as coisas acontecem, a discriminação, o preconceito, a intolerância. Só que passa batido, a sociedade não faz nada por isso, a comunidade negra fica reprimida. Então quando a gente lembra de 20 de novembro, a gente fala, o ato principal seria a resistência dos valores da negritude na sociedade. Porque quando a gente conversa com a comunidade sobre o dia 20 de novembro, o pessoal lembra de Zumbi dos Palmares. Sim, um grande ícone, o maior líder da resistência da história brasileira. Só que se a gente for analisar culturalmente quem foi Zumbi, a importância de Zumbi, todo mundo vai ver aquele resuminho, que todo mundo sabe que Zumbi dos Palmares foi uma criança adotada por um padre, que aprendeu língua de branco e que lutou contra o poder dos governantes do Império na época, né? E resistiu por mais de 20 anos defendendo o seu quilombo, com mais de 30 mil pessoas, né? 30 mil negros. Sim, foi um ato histórico, em 1690, né? Tem muitos anos isso, só que a gente não deve engessar a consciência negra só nesse fato de Zumbi dos Palmares. Na minha visão, principalmente no local onde a gente mora, o negro não sabe a importância que ele tem, e o povo branco também não sabe que é também um descendente de negro. Ontem mesmo eu tive uma apresentação, uma celebração ali na Praça Poliesportiva. Eu ainda fomentei muito aqui, ó. Vou falar um pouquinho de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi rainha do quilombo do Cariteterê em 1770. Ela foi responsável pelo dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra no Brasil. Para você ver tanto que a data é antiga. Em 1770 ela já lutava por essa causa, né? A gente vai falar aqui um pouquinho de Luiz Gama. Luiz Gama passou a atuar como advogado sem diploma, porque não era dado diploma a negros. Ele, de maneira irregular, ele estudou por si próprio e começou a atuar, conseguiu libertar mais de 500 escravos, né?
Isso em 1830 e 1882. De 1830 a 1882. E só em 2015, é uma piada isso, a OAB deu o título oficial de advogado para ele. Mais de 200 anos depois do falecimento. Isso é uma piada, a gente recebeu um título desse. Nilo Peçanha foi o primeiro presidente afrodescendente. Na época, até o vice-presidente era votado pelos eleitores. Então, o público negro no Brasil sempre foi a maioria. Nessa época, em 1924, o público negro reivindicava seus direitos. Eles queriam um presidente negro. Só que elegeram um vice-presidente. E ele só assumiu porque o presidente morreu. Afonso Pena morreu, ele assumiu. Senão, ele não ia assumir nunca. E também foi responsável pela criação do Ministério da Cultura e Comércio e Indústria. E o Serviço de Proteção ao Índio, conhecida hoje como FUNAI. A gente vai falar aqui do Pixinguinha também, compositor, cantor, músico. Graças à gripe espanhola, graças a morte de vários artistas, foi onde ele recebeu a oportunidade de mostrar seus trabalhos musicais. Ele foi para a Europa, conseguiu atos triunfantes e voltou para o Brasil para ser reconhecido, porque o próprio brasileiro não reconhecia. Antonieta de Barros, a primeira mulher deputada de Santa Catarina, ela foi responsável pela criação do dia 15 de outubro, o Dia dos Professores, né? E assim por diante, a gente tem várias personalidades, várias pessoas negras importantíssimas na comunidade, na sociedade, que foi responsável pela criação e o desenvolvimento desse país. E isso não está no livro de história. Então a minha maior luta não é só lembrar de Zumbi dos Palmares, não é só lembrar os episódios de preconceito e racismo. É como os nossos governantes fez com que a gente esquecesse as nossas origens. E o nosso povo esqueceu de lutar. Como lutar? Para que lutar? O ato de resistência hoje da comunidade é praticamente zero. Porque hoje o governo acontece, brinca, pinta e borda com nós, escravos negros e escravos brancos. Porque hoje a sociedade brasileira, nós vivemos uma escravidão. A metade do que nós produzimos é do governo. E o que o governo oferece para nós? Aí chega nas eleições, a gente também não tem grandes direitos. A gente vota naquelas pessoas que é pré-escolhida, pré-definida. Então, gente, a gente vive um período de escravidão até hoje. As coisas são maquiadas. Negros mortos, negros assassinados. Aí você vai falar, bem, Chibico, mas acontece com brancos. Sim, mas todo mundo vê que é diferente o tratamento. Muitos passam perto de uma roda de capoeira, acha bonito, acha legal, mas poucos querem usar uma camiseta escrito eu sou capoeira, capoeira é Brasil, capoeira é cultura. Falando de religiosidade, é muito bonito você ir domingo à igreja, a igreja católica, a igreja evangélica, lindo, maravilhoso, mas coitado do umbandista, do candomblexista, que não pode nem sair na rua e assumir a religião que ele aderiu para a vida dele. Então a repressão existe, a comunidade é hipócrita, o negro sofre, o negro chora, só que o negro chora calado. Quando você entra numa grande empresa, você vê lá no balcão de vendas, de atendimento, um monte de pessoa loirinha do olho verde, e lá no carregamento, lá na senzala, só tem negro. Aí você, porque o cara não estudou. Você sabia que faz menos de 100 anos que o negro pôde adentrar numa escola para estudar? A gente tem que defender nosso direito, lutar. A gente esqueceu, a gente aceitou, abaixou a cabeça, aceitou o chicote, aceitou a opressão, e vamos ver nossos filhos morrer, vamos ver nossos filhos ser mal atendidos nas escolas, nos hospitais, vamos trabalhar em serviços braçais, no sol quente, e não vamos ter direito. As pessoas hoje falam muito sobre cota. As faculdades não poderia ter cota, deveria ser o dom pessoal de cada um, o aprendizado, a intelectualidade de cada um. Só que, cara, você esquece que o povo negro mal termina o ensino médio. Ele tem que trabalhar na fazenda, ele tem que trabalhar no serviço que o horário não permite que ele estuda. Ele não tem oportunidades, as oportunidades dele são muito menos do que a do povo branco.
Eu acho que essa entrevista já despertou muito o que quer dizer consciência. Quando a gente fala consciência, consciência não tem cor, consciência não tem raça, consciência é uma questão de pensamento. Ninguém tem o direito de, porque está no status social diferente ou numa qualidade diferente, humilhar aquela pessoa que está um pouco abaixo, porque a vida é uma escada, ela é cheia de degrau, ela é uma caixinha de surpresas, é o despertar para o conhecimento. Então, a todas as vezes, não só nas atitudes afro, mas em todos os conceitos da sociedade, não critica aquilo que você não entende. Tenho certeza que vamos melhorar a nossa casa, a nossa cidade, o nosso bem-estar, as nossas vidas.